Oiê, eu sou a Mônica do Mãe e Filha Crochê Moderno e se você ama crochê com identidade, esse vídeo é pra você. Hoje eu vou te ensinar o passo a passo completo da Bolsa Alice, uma peça pensada nos detalhes, no acabamento e no uso real do dia a dia. Fica comigo até o final, porque ao longo dessa aula eu vou compartilhar dicas que vão fazer toda a diferença no resultado final e que podem transformar a forma com que você cria. E para essa aula, a gente vai precisar do kit completo para produzir a Bolsa Alice, que vocês encontram na loja Matilda. E eu vou deixar todas as informações desse kit aqui na descrição do vídeo. O tamanho do fundo, as medidas, tudo que vocês precisam saber. Além do kit completo, a gente vai utilizar 2 argolas articuladas para o acabamento, a sua etiqueta e a agulha a gente vai estar utilizando a número 3,5, uma tesoura e um isqueiro para o acabamento. E essa peça será produzida com fio de poliéster de 5 milímetros. Para iniciar a nossa peça, a gente vai começar pelo fundo, então a gente vai deixar um pedacinho de fio sobrando e vamos começar fazendo pontos baixíssimos durante toda a volta dessa base, tá? Essa será a parte inicial da produção da nossa bolsa. Chegando aqui no final, a gente vai fazer o último ponto com o fio que nós deixamos sobrando e vamos simular o último ponto, tá? Com o restante do fio, igual eu demonstrei para vocês no vídeo. Agora, a gente vai começar a primeira carreira da base com pontos baixos, então a gente vai fazer a seguinte sequência, já escondendo o fio que sobrou ali no início. A sequência será um ponto baixo sozinho e um ponto baixo duplo. Isso durante toda a base, tá? A gente vai fazer um ponto sozinho e um ponto duplo, pontos baixos duplos. Essa será a sequência que a gente vai produzir durante toda a base. Finalizamos aqui. Na hora de finalizar, a gente vai finalizar com um ponto duplo, né? Então, a sequência vai ficar dessa forma. Então, ali no início, a gente vai ficar com 2 duplos, tá? Mas o restante da sequência é a que a gente estava trabalhando. Um sozinho e um duplo. Agora, a gente vai puxar o nosso fio, pegando só a alcinha de trás, para fazer a primeira carreira da peça, né? Em pontos baixos. Então, a gente vai introduzir ali a nossa agulha no fiozinho de trás, né? E no fio que se forma atrás do ponto, não só na alcinha da correntinha, tá? A gente vai pegar as 2 correntinhas e vai fazer ali uma carreira toda de pontos baixos, pegando nas 2 alcinhas. Na de trás, que se forma na correntinha, e na que fica atrás do ponto. Para esse ponto, essa carreira ficar bem firme. Agora que a gente finalizou essa primeira carreira de pontos baixos, vamos introduzir a nossa agulha ali no primeiro ponto, na lateral do primeiro ponto, puxar o fio para trás, vamos colocar a nossa agulha no Vzinho que se forma do ponto baixo, tá? A gente não vai colocar a agulha do lado, vai ser no meio do Vzinho, vai dar altura e vai fazer um ponto baixo, tá? Olha só, bem no meio do ponto. Agora, a gente vai introduzir a nossa agulha dentro desse ponto que a gente acabou de fazer, puxa o fio para frente da altura, introduz a agulha no ponto seguinte, puxa e faz um trançado. Ó, novamente, a gente vai introduzir a agulha no ponto que a gente acabou de trabalhar, no ponto seguinte, traz ele por dentro da alcinha que a gente estava trabalhando e fecha o ponto baixo, ó. Traz para dentro e agora da altura novamente fecha o ponto baixo. Esse ponto tem vários nomes, mas ele é como se fosse um ponto fantasia, que você simula que vai fazer, traça a agulha dentro desse ponto e fecha com o ponto baixo, tá? Eu vou deixar bem explicadinho aqui e passando várias vezes a formação desse ponto, para vocês não ficarem com nenhuma dúvida, tá bom? Então, esse ponto será a trama da nossa Bolsa Alice. Então, a gente vai fazer essa trama durante toda a peça.
Nessa primeira carreira de trama, a gente vai finalizar com um ponto trançado, ó só. A gente vai puxar e vai trançar ele e vai finalizar. Vamos introduzir a nossa agulha no primeiro ponto, puxar pra dentro, tá? E agora, a gente não vai colocar a agulha no meio, a gente vai colocar a agulha na lateral do ponto, somente nessa carreira, tá, gente? Será a terceira carreira e ela a gente fará dessa forma. E agora, a gente vai seguir fazendo a mesma sequência que nós estávamos fazendo antes, tá? Coloca a agulha no ponto que a gente acabou de trabalhar, puxa o fio para fora, introduz no ponto seguinte, puxa para fora, trança e finaliza o ponto baixo, tá? Olha só, coloca a agulha no ponto que a gente acabou de trabalhar, puxa para fora, introduz a agulha no ponto seguinte, trança dentro da argolinha que a gente tava e finaliza o ponto baixo. Parece um pouco difícil, mas quando a gente começa a produzir, vai ficando mais fácil, porque vai ficando um ponto automático ali na hora da produção, né? Então, a gente vai seguir fazendo dessa forma. Agora, eu vou explicar para vocês que nas próximas carreiras, a gente não vai fazer esse ponto fora, igual a gente fez agora. Nessa carreira, a gente só faz esse primeiro ponto fora para ficar uma costura mais bonita, e vocês vão ver como que vai ficar depois. Olha só, agora a gente vai fazer novamente outra carreira, e aí aqui, ó, vou finalizar com vocês, a gente vai finalizar com o último ponto trançado, tá? E a gente vai introduzir ali a nossa agulha para puxar o fio para trás, olha só como que tá ficando. E a gente vai iniciar uma carreira juntas, tá? Pra eu mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Agora, a gente vai introduzir no meio, viu? Como eu falei pra vocês, somente naquela carreira que seria na lateral. Agora, vai ser no meio. Então, a gente introduz ali a agulha no meio e já começa fazendo a trama. Coloca a agulha no mesmo ponto, puxa pra fora, introduz a agulha no ponto seguinte, trança e fecha com ponto baixíssimo. Ponto baixo, no caso, tá? E aí, a gente vai seguir fazendo dessa forma todas as carreiras da nossa bolsa, vai ser com essa trama. Agora, ó, lembra que eu comentei com vocês da costura? Eu fiz vários testes, né? Porque na primeira produção que eu fiz, a bolsa, eu não gostei muito da costura. E aí, a gente fazendo aquela terceira carreira com o ponto na lateral, a costura vai ficar mais bonita. Então, ela vai ficar da forma que eu tô mostrando aqui pra vocês, tá? Então, a gente vai seguir fazendo dessa forma, somente naquela terceira carreira que a gente fez o ponto na lateral, e nas outras a gente vai seguir ponto por ponto, tá? Não vai fazer mais nenhuma alteração. Então, todas as carreiras são terminadas e iniciadas da mesma forma, finalizando com ponto trançado e na carreira de cima, começando com o ponto no meio do ponto baixo, tá? Ó, finalizamos aqui a quantidade de carreiras que a gente precisava e eu vou medir para vocês quantos centímetros ela ficou aproximadamente. Lembrando que vocês podem fazer ela maior, né, da forma com que vocês desejarem. A minha ficou com 16, 17 centímetros aproximadamente, tá? E agora, a gente vai fazer a parte do acabamento, tá? A gente vai fazer esse primeiro ponto baixíssimo, tá? E no seguinte, a gente vai pegar somente na alcinha de trás, fazendo pontos baixíssimos, pegando só na alcinha de trás da correntinha que se forma do ponto que a gente estava trabalhando, tá? Lembrando que nessa carreira, a gente não pode apertar muito o nosso ponto, porque senão ela vai ficar um pouco encolhida. Então, a ideia é que essa carreira seja sem muita tensão no ponto. Então, a gente vai seguir fazendo ela durante toda a volta da nossa bolsa.
Finalizando aqui essa carreira, né, de pontos baixíssimos, nós vamos dar sequência, porque a gente vai fazer mais uma carreira exatamente igual essa, pegando somente na alcinha de trás da correntinha e fazendo pontos baixíssimos. Será, então, 2 voltas de acabamento com pontos baixíssimos. Ó, finalizamos, a gente vai cortar o nosso fio, vamos simular o último pontinho, fazendo ali uma correntinha, né, trançando o ponto e puxando esse fio lá pra trás. A parte do acabamento não tem muito segredo, é só puxar o fio para trás, ir escondendo e depois queimar com o próprio isqueiro. Aqui a gente vai abrir toda a nossa peça com a mão, igual eu tô mostrando para vocês no vídeo, e ajustando caso algum ponto fique mais tortinho, então essa parte de acabamento é muito importante. Após a gente abrir ela com as mãos, a gente já vai moldar, então eu moldo ela, o formato que vai ficar a nossa bolsa Alice com a mão. Então, lembrando que a costura vai ficar para trás, né? Igual vocês estão vendo, eu deixei até sem cortar o fio para vocês verem que a costura fica para trás. A gente molda e aí a gente vai medir a aba para poder aí sim fazer a aplicação nesses furinhos que fica na parte de trás. Vamos colocar o nosso fio por dentro, introduzir a nossa agulha. Eu vou falar uma dica para vocês. Essa trama, ela deixa os buraquinhos muito fechados. Então, na hora de fazer essa aplicação, vocês vão sentir uma dificuldade na hora de puxar o fio por entre os pontos, tanto aqui na frente, atrás, na aplicação da aba, quanto na aplicação do botão lá na frente, tá? Então, ó, olha só, eu tenho muita dificuldade de puxar por conta disso, porque os pontos dessa trama ficam muito fechadinhos. Então, a gente vai fazer ali, aplicar a aba com pontos baixíssimos, né? Dentro dos buraquinhos que tem nesse próprio fecho, então a gente vai sentir essa dificuldade, mas podem ficar tranquilas que dá certo no final, né? A aplicação fica super bonita também, não fica uma aplicação grossa, porque eu faço só com essas correntinhas mesmo. E aí, finalizando, a gente corta o fio e puxa pra dentro da peça pra poder fazer o acabamento lá por dentro, tá? O acabamento que eu falo é esconder os fios, né? Esses fios que vai ficando pra dentro, e esconder e queimar a pontinha pra não desmanchar, tá bom? E aí, agora, ó, aplicada, toda bonitinha, e agora a gente vai medir para poder aplicar o botão na parte da frente. Essa aplicação do botão, eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Eu vou colocar ali um pedacinho do fio, vou cortar, né, 2 pedacinhos de fio e vou inserir ali nesses buraquinhos com a ajuda da tesoura, tá? Então, eu introduzo ali um fio de um lado e um fio do outro. E aí, a gente vai medir certinho para poder fazer a aplicação desse botão. Então, a gente mede bonitinho para poder aplicar. Lembrando que eu falei pra vocês que esse ponto, né, essa trama, ela fica tão fechadinha que é difícil até a gente introduzir a agulha dentro dos pontos para poder puxar o fio pra trás. Mas fiquem tranquilas que no final dá tudo certo e aí a gente consegue fazer a aplicação direitinho. Essa peça é uma peça extremamente delicada. Eu acredito que peças com fio de poliéster sejam realmente mais delicadas, então ela requer um pouco mais de atenção na aplicação dos acessórios e tudo mais. Aqui, quando eu coloco as 2 alcinhas, né, do fio, eu já dou ali um nozinho por dentro. Eu faço 2 nozinhos e só depois que eu escondo o fio e faço o acabamento, tá? E aí, vai ficando assim, dessa forma, ó. Agora, a gente coloca ali a nossa etiqueta antes de fazer o restante dos acabamentos. Até a etiqueta tem dificuldade de entrar ali nos buraquinhos, ó. Vocês percebem que eu tenho essa dificuldade. E agora, depois disso, a gente vem e coloca a argola articulada
já nessa curvinha que a gente moldou com as mãos, tá? A gente não vai deixar para moldar ela quando for colocar argola, porque senão a gente vai acabar aplicando a aba de forma torta, não vai ficar bacana. Então, a argola a gente já faz essa aplicação após fazer os acabamentos, né, aplicar a aba, só que já tem ali a parte moldada, então a gente já sabe exatamente onde vai ser aplicada essa argola. E agora, gente, é só colocar ali a nossa alça dessa bolsa e ela ficou pronta. A bolsa Alice é uma peça extremamente elegante, que pela trama dela já deixa ela extremamente linda e eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí no seu ateliê. Uma bolsa prática, rápida e muito gostosa de produzir. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial completo. Um beijo e até o próximo vídeo.